Boa noite, meninos e meninas, alunos nossos do Padre Fernando. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula, né? Essa videoaula de hoje será sobre a escola literária do parnasianismo, né? Com a professora Melissa Camapão-Billerbeck. Primeira coisa que nós iremos ver é sobre o conceito do que se trata então o parnasianismo. O que se trata o parnasianismo? Então, vamos lá. O que foi então o parnasianismo? Atenção! O parnasianismo é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo. É importante você lembrar uma coisa, que o realismo, as escolas literárias do realismo e do naturalismo, elas agiram no formato de literatura em prosa, tá? Então você tinha ali os romances que não eram românticos, os romances realistas, né? Quando eu falo romance, eu tô falando do gênero textual, do tipo de texto, ok? E aí, o que acontece? O parnasianismo, ele vai ter algumas características do realismo e do naturalismo, só que o parnasianismo, ele vai ter essas características, mas ele não vai ser utilizado em textos em prosa, textos que têm parágrafos, mas ele vai ser utilizado apenas em textos poéticos, ok? Quando que isso aconteceu? No final do século XIX, ou seja, a segunda metade lá do século XIX. De influência e tradição clássica, tem origem na França. O seu nome surge de Parnaille Contemporain, antologias publicadas em Paris a partir de 1866, tá? Parnaso, esse termo aqui, ele vai ser muito largamente utilizado nessa escola literária. Por quê? Porque ele vai ser tido como, Parnaso, na verdade, ele é um lugar, né, no caso, uma montanha que é consagrada a esse deus aqui, a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. Então, ou seja, Parnaso vai ser o lugar onde esse autor vai, né, entre aspas, ele vai para esse lugar para ele poder fazer a criação poética dele, tá bom? Vocês vão ver que essa escola literária está diretamente ligada aí com a questão mitológica, tá bom? Ok, que mais? Em 1882, Fanfarras, de Teófilo Dias, olha o nome da obra, Fanfarras, é a obra que inaugura o parnasianismo brasileiro, tá bom? Então, é o Teófilo Dias, ou seja, quando começou exatamente com essa obra, com a publicação dessa obra. Movimento que se prolonga até a Semana de Arte Moderna, que vai acontecer só lá na frente, em 1922, ok? De postura antirromântica, ou seja, o parnasianismo, ele vem para debater, para bater de frente com o romance romântico, tá bom? Nós tínhamos lá o romance, onde você tinha lá aquelas poesias onde idealizava a mulher, onde idealizava a natureza, e aí o que acontece? O parnasianismo, ele vai combater, ele vai vir contra essas características do romantismo, tá bom? E é baseado no culto da forma, ou seja, a forma, o formato daquela poesia é importante. As sílabas poéticas são importantes, as rimas são importantes, tá bom? Por isso que fala que é o culto da forma. Da impassibilidade e impessoalidade. Você vai ver que não vai ter essa questão do subjetivismo, do eu, né? Coisa que acontecia no romance, tá bom? E na poesia universalista e no racionalismo. Ou seja, você não vai ter mais a questão do sentimentalismo, você vai ter mais o racionalismo, típico dessa época, tá
tá bom? Típico dessa época, que foi logo após a Revolução Industrial, onde vai ter vastos anos aí, onde as pessoas vão dar crédito, né, à ciência, né, vão ter várias descobertas. Então, por isso que tem a utilização, né, do racionalismo, ok? O que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos a tríade parnasiana, que eu vou falar aqui mais pra frente, tá vendo? Essas 3 pessoas aqui fazem parte da tríade parnasiana brasileira, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Os autores parnasianos criticavam a simplicidade da linguagem, daquela linguagem que era utilizada lá no romantismo. A valorização da paisagem nacional, tá vendo que era tudo característica do romantismo, e o sentimentalismo. Então eles vão vir criticar tudo isso que era difundido pelo romantismo. Para eles, essa era uma forma de subjugar os valores da poesia. Ou seja, eles acham que o valor da poesia está na forma dela, tá? E não tanto no conteúdo. A proposta inovadora era de uma poesia de linguagem rebuscada. O que é essa linguagem rebuscada? São aquelas palavras bem difíceis, palavras que nem fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então, essa linguagem é uma linguagem realmente difícil, quase que inacessível para a gente, né? Racional, como eu havia falado para vocês, e perfeita do ponto de vista formal. Por isso que a gente vai ter aqui aquela contagem das sílabas poéticas, que eu já falei para vocês no haikai, vai ter a questão das rimas, né, e assim por diante. Acreditavam que, se estivesse apoiados no modelo clássico, poderiam contrapor os exageros e as fantasias que eram típicas do movimento literário do romantismo. Tá vendo? Então, o parnasianismo, tanto o parnasianismo como o realismo e o naturalismo, foram escolas literárias que vieram para bater de frente com o romantismo, tá bom? Vocês vão ver na linha aí da nossa literatura que sempre aconteceu isso. Sempre vem uma escola literária com características opostas à outra escola literária, ok? Olha aqui a tríade parnasiana, que é essa tríade aqui, que é o Olavo Bilac, o Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. Não tá nessa ordem, tá? Esse é o Alberto de Oliveira, esse é o Raimundo Correia e esse é o Olavo Bilac, ok? Ao parnasianismo seguiu-se o simbolismo vai ser a próxima escola literária, que vai ser um movimento que exalta a realidade subjetiva. Tá vendo que vai voltar de novo às características do romantismo? Se aqui no parnasianismo eu tinha o racionalismo, no simbolismo eu vou ter o oposto, que é a subjetividade. E que nega a razão, tá vendo? Nega a razão que é explorada pelos parnasianos. Então, gente, o movimento literário, ele sempre acontece assim, uma escola vindo com características opostas à escola anterior. Por isso que não é tão difícil a gente estar estudando sobre a literatura. Próximo slide que nós vamos ter vai falar das características do parnasianismo, tá bom? Então, vamos lá a essas características. Vou falar agora dos aspectos formais. Esses aspectos formais relacionados à forma mesmo da poesia, tá bom? Primeira coisa, linguagem objetiva, né? Se ela é racional, ela tem que ser objetiva mesmo, em oposição à linguagem subjetiva do romantismo. Ou seja, lá no romantismo você vai ter aquilo que cada pessoa pensa de uma forma, ou seja, subjetividade. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente tem um pensamento único, por isso que é uma linguagem objetiva e um pensamento único, ok? Predomínio de vocabulários e estrutura sintática que são cultos. Então você vai ver que são vocabulários
palavras bem difíceis, palavras que nem fazem parte mesmo do nosso dia a dia, e você vai ver que a estrutura sintática também vai ser utilizado muito a questão da inversão. Em vez de você ter ali o sujeito e o predicado, ou o sujeito e o complemento, você vai ter primeiro o complemento, depois o sujeito. Então eles fazem tudo isso para que a poesia fique bonita, né? Para que ela tenha prestígio. Busca pelo equilíbrio formal, né? Ou seja, a questão que eu falei para vocês das sílabas poéticas e das rimas. E predileção pelo soneto. Vocês lembram que o soneto é aquela forma fixa, é aquela forma fixa do poema, onde você vai ter ali 4 versos, 4 estrofes, quatro estrofes, onde a primeira estrofe você vai ter quartetos, você vai ter 2 quartetos e depois você terá 2 tercetos. Essa é a forma fixa do soneto, tá bom? Toda vez que a poesia tem esse formato, 2 quartetos e depois 2 tercetos, ela vai ser chamada de soneto, tá bom? Ok, agora vamos falar dos aspectos conteudísticos, ou seja, vamos falar do conteúdo. Do que trata a poesia parnasiana? Paganismo greco-latino, paganismo porque fala de deuses, né? Não vai ter ali só a presença do Deus único, né? Do cristianismo e de outras religiões. Aqui a gente vai ter o paganismo, ou seja, a presença de vários deuses, de Zeus, Atenas, Apolo e daí por diante, né? Em oposição ao cristianismo. E ao misticismo, que vocês vão ver que vai acontecer no simbolismo, tá bom? Que nós vamos estudar daqui 2 semanas. Retomada de elementos da tradição clássica, ou seja, essa questão da forma fixa, das rimas, né, da contagem das sílabas poéticas. Materialismo e o racionalismo, né, ou seja, vai tratar de coisas materiais. Você vai ver que não vai falar lá de sentimentos, mas, por exemplo, vai falar de um vaso, vai falar de um objeto. O objeto é uma coisa totalmente material, não é isso? E quando aquilo é material, fica mais fácil para você utilizar o racional, né? O que é óbvio, o que todo mundo está vendo. Ou seja, não é mais aquela questão do sentimentalismo, do sentimento, de que cada pessoa tem o seu, tá bom? Contenção de sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica, né? Ou seja, a gente não vai ter mais isso que eu acabei de falar, né? Que cada pessoa pensando de uma forma, você vai ter um pensamento mais universal, ok? E busca, isso aqui vai ser muito falado, tá, gente? Busca da arte pela arte, ou seja, a arte não é para eu ficar refletindo, a arte é para eu apreciar a arte, só isso. É para eu ver a perfeição das formas, das rimas, das contagens das sílabas poéticas, tá bom? E não para reflexão. Ok, próximo slide, então, nós vamos falar agora sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo historicamente quando surgiu esse movimento do parnasianismo, ok? Então, o que estava acontecendo? Então, vamos lá. A segunda metade do século XIX foi um período em que a literatura europeia buscou novas formas de expressão. Vocês vão ver que vai ser bem aqui na Europa onde tudo vai acontecer mesmo, porque tem a presença da França, começa com a França e vai terminar com a Inglaterra sendo o grande centro, digamos, do mundo, a grande potência do mundo dessa época, tá bom? Lembrando aqui que também no século XIX, no começo do século XIX, nós tivemos a Revolução Industrial, né? Então, enfim, foi uma sucessão, né, de acontecimentos. E aí, olha só, buscou novas formas de expressão, as quais estavam em sintonia com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas da sociedade e em diferentes áreas do conhecimento. Então, você vai ver que aqui nessas áreas, quais as áreas do conhecimento aqui que vão estar mais em evidência? No caso, você vai ver as áreas de exatas, tá? Você vai ver a parte de biologia, de matemática, de física. São essas áreas que vão ter destaque aqui na segunda metade do século XIX.
E isso, gente, vai refletir diretamente nas obras. A gente sempre estuda isso aqui, ó, o contexto histórico, a gente sempre estuda, por quê? Porque tudo que acontece historicamente acaba refletindo nas obras, tá? No que está sendo estudado naquela época, tá bom? Nesse contexto, por exemplo, teses científicas e sociológicas eram desenvolvidas e difundidas, como, por exemplo, o determinismo social. Então, vocês vão ver que vão ter aqui várias teses científicas, tudo dentro do racionalismo, tá bom? Da exatidão, do pensamento universal, ok? Ok, e o parnasianismo em Portugal? Então vamos lá, né? Como a nossa origem veio de Portugal, né? Nós fomos colonizados por eles, então a gente sempre tem também que voltar a essa realidade aqui de Portugal, né? Para saber o que acontecia primeiramente lá, sem falar que, né, Portugal se encontra ali na Europa também, que era o grande centro, né, dessa época aí da segunda metade do século XIX. Então, parnasianismo em Portugal, olha só. Em Portugal, o parnasianismo, movimento introduzido pelo poeta João Penha, então lá tá vendo que foi outro autor, né, vai ser o João Penha que vai dar origem, né, vai começar o parnasianismo em Portugal. Coexistiu com o movimento realista. Como eu falei para vocês, o realismo e o naturalismo têm características próximas do parnasianismo, né? São escolas literárias parecidas, só que o parnasianismo vai se desenvolver na poesia e o realismo vai se desenvolver, você vai ver que vão ser nas obras escritas em prosa, ou seja, nos romances, ok? E com o movimento simbolista, opondo-se principalmente ao romantismo, movimento anterior, no que dizia respeito ao sentimentalismo e ao egocentrismo, que também era uma característica do romantismo, tão típicos dos escritores românticos. As poesias dos principais poetas parnasianos portugueses foram reunidas por Teófilo Braga. Então, esse Teófilo Braga, que ele reuniu várias dessas obras, várias dessas poesias, nesse livro intitulado Parnaso Português Moderno, ok? Publicado em 1877. Vamos ver então alguns autores aqui do parnasianismo, ok? Só para a gente ter uma noção. Guerra Junqueiro, tem a data aí de nascimento e de morte, né, de falecimento. Tem a fotinha aí do dito cujo. E ele poeta, ele foi, né, poeta e político, foi considerado por seus pares como o poeta mais popular de sua época em Portugal. Então ele foi o mais popular em Portugal. Iniciou sua carreira literária no jornal A Folha, dirigido pelo poeta João Penha, né, que nós vimos no slide anterior. Publicou inúmeras obras e mais polêmico foi A Velhice do Padre Eterno, né? Essa foi a obra mais polêmica, em que tece duras críticas ao clero, né? Lembrando que o clero teve grande destaque no romantismo, né? Teófilo Braga tem aqui, né? Vocês podem ver a foto desse poeta. Ele foi poeta, sociólogo, filósofo e político. Iniciou sua carreira literária em 1859 no famoso jornal literário A Folha. Olha só, o mesmo jornal aqui, né? Colaborou em diversos jornais da época, nos quais publicou muitos de seus poemas. Escreveu, entre outras obras, História da Poesia Moderna em Portugal. Ok? Só para o nosso conhecimento mesmo, né? Agora nós vamos ver então uma obra, uma poesia. Nós vamos dar uma atentada para uma dessas poesias. Nós vamos tentar analisar. O nome dessa poesia chama Fórmula Antiga, tá? É uma poesia parnasiana. Então vamos lá. No princípio do mundo, o amor não era cego. Via mesmo através da escuridão cerrada, com pupilas de lince em olhos de morcego. Próxima estrofe. Mas um dia, brincando, a demência irritada, num ímpeto de fúria aos seus olhos vazou.
Foi a demência logo as feras condenadas. Mas Júpiter, sorrindo, a pena comutou. A demência ficou apenas obrigada a acompanhar o amor, visto que ela o cegou. Como um pobre que leva um cego pela estrada, unidos desde então por invisíveis laços, quando o amor empreende a mais simples jornada, vai a demência adiante a conduzir-lhe os passos. Olha que interessante, né? Então, vamos agora, o autor é Antônio Feijó. Vamos às características. A primeira característica que a gente vê aqui, que nós podemos ver, é a voz lírica, tá? Essa voz lírica aqui, ela não é voltada para um eu, para os sentimentos de um eu. Você vê que é perceptível isso pelas conjugações dos verbos, tá vendo? Você vai ver que as conjugações dos verbos estão na terceira pessoa, como tou, era. Então você vai ver aqui que cegou, você vai ver que os verbos eles não estão na primeira pessoa, justamente para evitar a questão do eu. Porque o eu, ele remete a quê? Ele remete à subjetividade. Lembra? Cada pessoa tem o seu eu, cada pessoa tem a sua maneira de sentir. E aqui no parnasianismo nós não temos isso. Nós não podemos ter, a gente tem aquele pensamento universal. Então, você vai ver aqui que não há a presença dessa voz lírica, desse eu, dessa subjetividade, ok? Próxima característica está relacionada ao tema. Olha só qual é o tema. A origem do amor, né? O amor ele foi largamente falado no romantismo, né? Discutido no romantismo. Só que o amor aqui, ele vem de uma maneira diferente. Ele vem acompanhado, olha aqui, amor, tá vendo que eles até colocaram com letra maiúscula? É como se um amor fosse uma pessoa, fosse um ser. E ele agora vem acompanhado de quem? Da demência. Olha a associação que eles fazem. Amor, quem sente amor, tá em um estado de demência, tá louco, tá doido, tá fora da razão. Tá vendo? Então, isso também é característica do parnasianismo. Agora, lá no romantismo, não. Lá no romantismo, o amor era o efeito que você tinha que ter para você poder viajar no tempo e no espaço, entendeu? O amor era a desculpa, digamos, para que você, né, pudesse viajar no tempo, no espaço e imaginar várias coisas, né? E deixar o seu pensamento voar longe, né? O amor era o Red Bull da época, né? Ele dava asas lá no romantismo. Aqui o amor vai ser tratado como algo louco, loucura, tá bom? E claro que vai ter a presença de elementos da tradição greco-latina. Você vê aqui, por exemplo, a presença de Júpiter, né? Um dos deuses, né? Dessa época aqui e da tradição greco-latina. Ok, que mais? Próxima característica, a demência, já acabei de falar, né? Demência, ela é uma crítica ao exagero do romantismo quanto à manifestação amorosa. Ou seja, se você tem esse pensamento, né, de ficar viajando na maionese com a questão do amor, do romantismo, você faz parte das pessoas que são loucas, né? Das pessoas que não têm razão, ok? Muito interessante, não é, gente? E olha aqui, além disso, tem também a presença das rimas, como eu havia falado para você, ó. Vocês, cego, morcego, irritada, condenada, comutou, cegou, tá vendo? Então você vai ver que, e se a gente fosse contar as sílabas poéticas aqui, como eu ensinei na aula de Haikai, nós veríamos que existiria um formato correto, uma quantidade de sílabas corretas. Por exemplo, se a primeira tem 5 sílabas, tem 7 sílabas poéticas, todas as outras teriam 7 sílabas poéticas. No parnasianismo, gente, é tudo perfeito, ok? Pra gente terminar, nós vamos ver o parnasianismo no Brasil. Como que se deu, então, essa escola literária aqui no Brasil.
Então vamos lá, o parnasianismo brasileiro começou a ser difundido no país a partir de 1870, pois no final dessa década criou-se uma polêmica no jornal Diário do Rio de Janeiro, que reuniu de um lado os adeptos do romantismo, como se fosse um debate, né? E de outros adeptos do realismo e do parnasianismo. Como resultado dessa querela literária, ou seja, desse debate literário, desenvolvida em artigos conhecida como Batalha do Parnaso, né? Houve uma difusão das ideias e das características do parnasianismo nos meios artísticos e intelectual. Então foi assim que começou o parnasianismo aqui no Brasil, ok? Vamos ver então os principais autores aqui do parnasianismo. Lógico que eu vou falar daquela tríade que eu já havia comentado. Alberto de Oliveira, tá a fotinha dele aí. Ele foi farmacêutico, professor e poeta. Isso mesmo, gente. Nessa época, a pessoa acumulava várias funções, tá? Não é como é hoje, cada um no seu quadrado, né? E um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que vocês já devem ter ouvido, né? Tendo sido, inclusive, eleito o Príncipe dos Poetas em 1924. Olavo Bilac vai ser o nosso próximo, com o dito bigodinho aqui do... Esse bigodinho é triste, né, gente? Eu nem vou falar a quem lembra esse bigodinho, mas vamos lá. Foi jornalista, inspetor de ensino e poeta, tá vendo? Várias funções. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E o próximo aqui da nossa tríade parnasiana é o Raimundo Correia. Olha lá a foto dele. Ele foi magistrado, gente, era juiz, né? Ou seja, ele teve uma carreira no direito, em direito, né? No caso, a função dele ele era juiz, a profissão. Além de juiz, ele era professor, diplomata e poeta. Cara culto pra caramba, né? E um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ok? Então, vocês acabaram de conhecer aí a tríade parnasiana do nosso Brasil. Ok, então vamos analisar aqui uma obra. Eu retirei para vocês a questão do vaso chinês. Então, vamos lá. Tá vendo como eu havia falado para vocês antes de começar a leitura? Vaso chinês. Vaso é um objeto, é algo material. Tá vendo? Já é uma das características do parnasianismo. Estranho mimo aquele vaso. Viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Gente, tudo isso aí que ele tá falando do vaso chinês. Que arte em pintá-la, a gente acaso, vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin, de olhos cortados, a afeição de amêndoa. Tudo isso daqui que eu acabei de ler para vocês, nada mais é do que a descrição de quê? Do vaso chinês. Por isso que ele usa mandarim, né? Uma das línguas faladas na China, e várias outras características que podem ter em um vaso chinês. Olha quanta futilidade, né? Desculpa que agora foi uma opinião mesmo. Foi do Alberto de Oliveira, um dos nossos autores da tríade, tá? Então vamos lá, a primeira característica que a gente vê aqui é a predileção por inversões sintáticas, tá vendo? Você vai ver aqui que vai ter a inversão, em vez de você ter ali o sujeito e o complemento, você vai ter primeiro o complemento, depois o sujeito e assim por diante, tá? Por isso que há, gente, muita utilização de pontuação aqui, vírgulas, tá bom? Muita pontuação, porque quando a gente faz a inversão sintática, quando não é aquela ordem direta,
né? Que geralmente a gente utiliza na nossa fala a ordem direta. Quando a gente utiliza a ordem inversa, você tem que utilizar de sinais de pontuação, para que a sua frase, o seu período não fique errado, né? Ou não fique de difícil compreensão. Aliás, difícil compreensão, claro que é, né? Toda vez que tem inversão, é sim uma de difícil compreensão. Próxima característica, uso de termos raros e tidos como cultos, né? Como, por exemplo, essa parte aqui, ó, quando fala mármor luzidio. Mármor luzidio. Já ouviram falar nisso, gente? Mármor luzidio. Eu nunca tinha ouvido falar antes de ter contato com o parnasianismo. Ela é uma expressão que significa nada mais que mármore brilhoso. É a mesma coisa. Esse mármore luzidio, mármore brilhoso. Ou seja, ele está querendo dizer que o vaso, né, tem essa característica aí. É claro que ele vai sempre utilizar palavras difíceis, porque é a característica do parnasianismo, ok? Próxima característica que nós temos aqui são impressões causadas em sua subjetividade, eu lírico, tem uma certa subjetividade aqui. Por quê? Porque se ele está falando do vaso chinês, ele está falando da perspectiva dele, não é isso? Do olhar dele. O Alberto de Oliveira, ele teve esse olhar. Às vezes eu poderia olhar o mesmo vaso chinês e não teria tido, digamos, toda essa impressão. Só que a subjetividade aqui, gente, ela é totalmente sutil. É uma subjetividade que pode até coincidir. Às vezes o que ele percebeu pode ser algo que eu também tenha percebido. Não é aquela subjetividade do romantismo, que a pessoa viaja, lembra? Red Bull te dá asas. Então, não vai ser esse tipo de subjetividade, ok? Vai ser uma subjetividade contida, uma subjetividade controlada, tá? A manifestação emocional é mínima, ok? Terminamos então a nossa aulinha de hoje sobre o parnasianismo. Espero que vocês tenham compreendido. Aí vão então as orientações para vocês. Primeiro, resolver as atividades da apostila de língua portuguesa no seu caderno, colocando suas respostas. Eu peço gentilmente que você leia as orientações que vem no quadrado antes. Lá tem um quadrado antes com as orientações. Ou seja, você vai ter que colocar o cabeçalho certinho, bonitinho, e tem o título que você tem que colocar. Gente, eu escrevi aquilo ali, não foi à toa. Leia e faça como está lá, para o seu caderno ficar organizado. Você vai responder as questões de 11 a 15, que vão tratar do parnasianismo, ok? Depois você vai tirar a fotinha das atividades respondidas, por favor, tá? Inclusive nem precisa copiar, e vai postar no nosso aplicativo Google Classroom, ok? Gente, eu estou à disposição. Se você tiver alguma dúvida, precisar de qualquer coisa, você pode me contactar pelo WhatsApp, tá? Eu só não irei receber as fotos pelo WhatsApp, porque você precisa postar lá na plataforma, porque aquilo é o seu portfólio. Aqui tem as fontes, tá bom? De onde eu tirei, se você quiser dar uma pesquisada. Até a próxima aula e beijo no seu coração.